como a gente começa a falar sobre esse assunto, né? Eu confesso que fiquei tentando pensar por onde eu começava, qual enfoque eu dava, e eu confesso que fiquei um pouco angustiada. E talvez eu tenha escrito um pouco na minha fala agora. Acho que eu vou descobrir o caminho dela enquanto eu falo para vocês, porque de fato o tema, né, super encaixamento feminino e lei de drogas, né, que é o tema que vocês escolheram para fechar esse ciclo, ele é um tema que, enfim, né, tem uma série de determinantes, assim, e aí pensar por onde construir o raciocínio, né, quais são essas determinantes, como elas se combinam, é um desafio, né? Numa fala inaugural, não tão longa, né? Então, eu vou tentar mostrar para vocês quais seriam os grandes pilares, né? Para eu pensar esse tema. E eu tinha visto desde o convite, né? Quando vocês me enviaram o convite, colocaram um trechinho da tese, né? De lá para cá, né, isso foi em 2018, e de lá para cá eu também tenho já complexificado ainda mais o meu olhar assim, sobre o tema. Até depois eu posso socializar com vocês, eu envio para o e-mail, né, do Casa Verde, também para as pessoas que me contaram. Eu sistematizei um pouco mais assim, os passos que eu dei sobre o tema da tese um artigo que vai ser publicado na Direito e Prática. Está quase sendo publicado, está no prelo. Assim que for publicado, eu envio para vocês o link, porque talvez ali tenha uma sistematização, né, enfim, dos saltos que eu também venho dando no tema específico aqui da nossa tarde. Né? Bom, imagine, né, essa apresentação do ciclo, né, dos convidados, dos temas, e eu imagino que muitas questões eu não preciso agora me deter, né, porque com toda certeza vocês já problematizaram, já estudaram, já se aprofundaram, e é ótimo, né? E com certeza a discussão sobre o fenômeno do hiperencarceramento de mulheres deve ter permeado, né, as discussões de vocês de um modo de todo. Então, nesse momento, eu queria poder trazer, primeiro, algumas evidências, né? Eu imagino que vocês já devem estar familiarizados com esse raio-x, né, do sistema prisional, mas algumas evidências para situar minimamente qual é a gravidade do problema, né? E por que essa é uma questão tão séria. E aí, a partir disso, a gente está fazendo as costuras teóricas para entender esse problema, para decifrá-lo. Né? E, na minha opinião, pensar especificamente o recorte do superencarceramento feminino e negro, né? Pensando com o recorte da criminalização por tráfico, né, e qual o papel da lei de drogas no estudo. Então, pensar o hiperencarceramento de mulheres negras por tráfico de drogas de certa forma, destrinchar ou decifrar o que quais são, né, as principais questões do fenômeno de encarceramento em massa vivido, né, nas últimas 2 décadas. Né? Então, eu acho que olhar para esse recorte nos traduz o fenômeno como um todo. Né? E mais olhar para esse também revela muito sobre as características da crise do capitalismo nesse período. Olhar para o encarceramento de mulheres negras por tráfico revelam quais são os elementos determinantes da crise da reprodução social do capitalismo. Então,
eu espero que, ao nos debruçarmos sobre as determinantes do fenômeno, a gente consiga refletir sobre esses dois grandes temas, né? Que ela, de certa forma, revela, simbolicamente, ela traduz esses fenômenos, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Bom, imagino que você já tem ciência do porquê que esse é um assunto que, felizmente, vem sendo observado e estudado por muita gente, né? E a razão disso é uma infelicidade, né? A felicidade é, de fato, a gente estar agora conseguindo olhar, né, para a realidade das mulheres em situação de prisão, que por muito tempo foi completamente negligenciada, porque, né, por muito tempo, e até hoje, né, as mulheres são minoria no sistema prisional, e isso derivava numa completa ausência de política pública, de olhar da academia para o tema, né, e assim por diante. E o que fez também muita gente começar a se debruçar sobre o tema é o quanto que a quantidade e a velocidade desse encarceramento feminino no último período, ela é desproporcional se comparada com a grandiosa velocidade e intensidade do encarceramento geral no Brasil, né? E eu peguei aqui alguns dados, né? Acho que vocês já devem ter noção deles, mas que eu acho que é importante, né? Hoje a gente tem, esse é o dado de 2019, mais ou menos 58% das mulheres que estão em situação de prisão presas por algum crime de drogas, né? Quase sempre por tráfico, em regra. Às vezes combinado com associação, mas em regra tráfico, né? Tem aqui uma informação do Infopem que coloca um pouco esse perfil das mulheres que são presas por tráfico em termos de tipificação, né? E coloca assim que 3 em cada 5 mulheres que se encontram no sistema prisional respondem por crimes ligados ao tráfico. Entre as tipificações relacionadas ao tráfico de drogas, a associação corresponde a 16% e tráfico internacional de drogas, 2%. O restante é tráfico de drogas, né, propriamente dito. Os homens, em contraposição, estão presos por tráfico numa média de 27, 28%, né? Então, há, de fato, proporcionalmente, uma quantidade muito maior de mulheres presas por tráfico, né? Aí vem uma questão, que daqui a pouquinho eu vou destrinchar um pouco mais, que é também a gente perceber que nesse fenômeno de hiperencarceramento vivido para as últimas décadas, grande fator, tem vários elementos a pensar. Na minha tese, eu fiquei tentando decifrar o conjunto de elementos que explicam esse encarceramento, mas sem sombra de dúvidas, sem querer reduzir o fenômeno, mas sem sombra de dúvidas, a guerra às drogas cumpre um papel determinante, né? E a própria lei de drogas de 2006, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, também cumpre um papel determinante. Não a lei em si, né, mas o seu uso punitivista pelo sistema de justiça criminal brasileiro, né? E então nós tivemos uma porcentagem muito maior de pessoas presas por tráfico, e isso movimentou em muito os dados do encarceramento massivo, né? Mas mais do que isso, ao observarmos a condição das mulheres, a gente percebe que as mulheres, em comparação com os homens, foram, nesse mesmo período, muito mais presas por tráfico, né? Numa proporção assustadora, né? E aí, entender esse fenômeno é um desafio muito grande. Da mesma forma, eu acho que é importante colocar alguns outros dados gerais. Vocês sabem daqueles dados gerais, né, do encarceramento, imagino. E com relação às mulheres, eles são muito similares, né? Então, em
o Brasil hoje, né, em taxa proporcional de presos por 100 mil habitantes, pensando nas mulheres especificamente, eu faria a terceira posição, atrás dos Estados Unidos e da Tailândia. E em números gerais, fica atrás da Rússia e dos Estados Unidos e da China, né? Em velocidade é incomparável, né? Então, da mesma forma que nos dados gerais, para além dos números absolutos, né, a velocidade de encarceramento nesse último período é incomparável com esses outros países que estão no pódio, né, dos mais encarceradores. Por exemplo, o Infopem Mulheres de 2018 mostrou, em um período de 16 anos, entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou a 46% no Brasil. No mesmo período, a taxa diminuiu 2%. Então, aumentou a taxa de 2% no Brasil e diminuiu 2% na Rússia. E os dados gerais também revelam muitos elementos nesse sentido. Da mesma forma, com relação aos homens, também no caso das mulheres, 45% presas provisórias, né? Esse dado de 2019, talvez ele não esteja, né, seria importante a gente ter dados agora de 2020, até para a gente saber, né, se teve impacto o HC coletivo, né, do STF. Eu imagino que não tenha tido tanto impacto assim, mas seria uma boa forma da gente saber o impacto, né, se os juízes da execução penal cumpriram o HC coletivo, verificando se diminuiu, né, o número de mulheres presas provisórias. Imagino que não, mas eu não tenho esse dado de 2020 em mãos, né? Mas a proporção é mais ou menos a mesma, né, do geral. Bom, essa é a realidade, né? Claro que os números escondem muitas coisas, inclusive a gente tem problemas muito sérios, né, na quantificação da realidade feminina. Então, por exemplo, né, informações, todos nós temos informações das mulheres são presas na caragem, né? São informações que vêm dos órgãos de segurança pública, né, estaduais, são as delegacias, né, no caso das carceragens, eles não vêm com essas definições mais específicas de gênero, raça, né? Então, além de vários outros problemas do próprio repasse estadual para o DPEM, né? Então, não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar os Infopens e os específicos, né, de mulheres, que temos dois, né, Infopens de mulheres, um em 2016 e outro em 2018, referentes aos dados de 2014 e de 2016, né? E no Infopem Mulheres, em muitos momentos, especialmente com dados tão relevantes como de número de filhos, né? E outras informações mais específicas sobre o perfil das mulheres, muitos estados enviam de maneira incompleta, né, esses dados. E aí, muitas vezes, inclusive, até o último Infopem Mulheres, a gente tinha relatórios, né, das comissões muito bons, né? Então, as consultorias que realizavam os Infopens eram muito competentes. De lá para cá, a gente não teve mais Infopens, né? A gente tem uma atualização de gráficos no site do DPEM. Então a gente consegue pegar alguns dados crus, né? Mas essa análise que era feita por essas consultorias, nós não tivemos até agora, né? Nenhuma atualização. Mas os dados são muito inconclusos e insuficientes, né? O primeiro Infopem Mulheres, quando a gente olhava para relatórios estaduais, eu falo pela minha realidade lá em Goiás, né? A gente via muitos descompassos dos relatórios estaduais e o Infopem nacional, né? Então, como a gente tem ainda no Brasil uma dificuldade muito grande de produção de dados, né? E essa dificuldade de dados resulta numa dificuldade muito grande de construção de políticas públicas, né? E não é por acaso, né, que a gente tem, enfim, a ausência de um sistema único, né, de coleta dessas informações e tudo mais. Isso dificulta muito, né, que a gente possa intervir
com qualidade, né, pensando as políticas e até diagnosticando a realidade, né? Mas eu também não quero, com esses dados, que a gente olhe para o problema como números, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos falando de 45 mil e poucas mulheres em situação de prisão. Eu acho que é muito importante que a gente perceba essas mulheres enquanto mulheres concretas, né, com suas vidas concretas. Então, de forma alguma, essa abertura com dados, né, pretende retirar a humanidade, né, dessas pessoas que têm suas vidas devassadas, né, pelo sistema prisional. Bom, então eu trago esses dados para a gente perceber que a coisa é muito assustadora, né? O fenômeno é muito assustador. E como é que a gente compreende esse fenômeno? Bom, para começar a compreender esse fenômeno, eu pensei da gente, primeiro, falar um pouco de como que historicamente né, teorias sociológicas, jurídicas, foram conceituando, né, o que seria uma criminalidade feminina e quais são os limites dessas análises. E aí depois a gente vai entender um pouquinho mais como se dá, né, o envolvimento dessas mulheres no tráfico, quais lugares que elas ocupam e por que é importante que a gente entenda essas mulheres como trabalhadoras do tráfico. E o que isso tem a ver com a crise da reprodução social. Né? Bom, então, para essa primeira parte, a gente pode dizer que quando as pessoas olham para esses dados, muitas vezes geram algumas respostas um pouco automáticas, né? E aí a primeira seria, é porque as mulheres estão mais envolvidas no tráfico, né? Mais mulheres trabalhando no tráfico. Por isso aumentou tanto a quantidade de mulheres presas por tráfico. Então tem mais mulheres cometendo crimes, né? Outros diriam, é porque essas mulheres ocupam determinados lugares na cadeia do tráfico e são mais filtradas pelos aparatos policiais, né? Então a seletividade penal recai sobre elas de uma maneira desproporcional comparativamente aos homens. Isso explicaria o porquê desse aumento, alguns vão dizer, né? Outros vão dizer, não só entrando nas aparatos policiais, mas também como o judiciário é mais ou menos rigoroso no trato com essas mulheres. Essa também seria uma resposta, né? E, na verdade verdadeira, né, a grande questão é que a gente não tem uma resposta de vetor único, né? Então, compreender o encarceramento de mulheres envolve tudo isso, e a gente vai tentar decifrar um pouco, envolve tudo isso, mas principalmente envolve pensarmos o que significa esse processo de neoliberalização das nossas vidas, o que significa, nesse processo, a condição de pauperização das mulheres, em especial das mulheres negras, e como é que essas mulheres se encontram em situações limite na dinâmica de produção e reprodução social que elas precisam ocupar na sociedade. Então, me parece que a gente precisa ter em conta todos os outros elementos, mas mais do que tudo, compreender o fenômeno desde essa leitura estrutural. Então, eu vou tentar aqui colocar um pouco mais desses elementos. Né? Então, primeiro, como é que historicamente foi lugar da mulher no sistema nacional? De forma sucinta, para não ocupar tanto tempo e a gente ter a condição de falar sobre todas as questões, a gente pode dizer que nesses dados, né, de que as mulheres sempre ocuparam, né, cifras muito
muito pequenas, né, muito desproporcionais em comparação da proporção de pessoas que seriam selecionadas pelo sistema penal, né, enquanto são mulheres. E o fato de termos tão pouco sempre teve muito atrelado uma leitura de que as mulheres são um espaço privado, né, e os homens ocupam um espaço público. E justamente porque os homens ocupam um espaço público e o crime é uma atitude que se faz no espaço público, em regra, né, e aí vem toda a leitura também aos poucos, né, do quanto que o privado é político e o quanto que também pensarmos as dinâmicas das famílias e tudo mais, mas predominantemente havia essa leitura, né? Uma pessoa que infringe leis, né, no espaço público, isso é uma característica masculina. E a mulher, né, seria enquadrada enquanto criminosa, com as aspas aqui, quando cometesse o que são os crimes ditos femininos, né? Infanticídio, aborto e coisa e tal. Essa foi uma leitura que, de certa forma, ela predominou, né, na história nossa aí do direito penal, né, os grandes penalistas, as grandes explicações sociológicas, antropológicas, né, e que tem raízes também no positivismo criminológico, né, e que, de certa forma, a gente pode dizer que sim, né, o controle do corpo das mulheres no capitalismo, ele tem um locus central que é o espaço privado, né? A gente tem isso como, enfim, né, um elemento que de fato é determinante. O que não quer dizer que também não haja esse controle no espaço público, né? E, mais do que isso, o positivismo criminológico, muitas vezes, né, a gente tem o próprio Lombroso, né, que em 1892 escreveu, né, La Donna feminina, né, da guerra, desvio da própria essência feminina, né, e aqui eu peguei aqui algumas caracterizações, né? Então, essa mulher dita desviante seria a criminosa nata, a criminosa ocasional, a ofensora histérica, a criminosa de paixão, a suicida, as mulheres criminosas lunáticas, né? Esses eram termos que Lombroso usava, né? E que, de um lado, as mulheres têm uma aparente docilidade, isso tudo, né? Os próprios termos do autor, né? Elas eram potencialmente amoral, enganosas, frias, cautivistas, sedutoras, malévolas, né? E o que faz com que muitas delas caíssem na prostituição e por aí vai, né? Então, essa tentativa de encontrar uma essência desviante às mulheres que eram as loucas, né? As mulheres loucas, lunáticas, aquelas que cometiam crimes, que eram desviantes e por aí vai, né? Com o passar do tempo, claro que isso foi sendo superado, né? O que não quer dizer que a gente não vivencie uma série, quando eu falo de superação, é superação de conhecimento, né? Não há mais como sustentar, né, a validade científica desses absurdos do positivismo criminológico. O que não quer dizer que o positivismo criminológico não esteja arraigado profundamente no fazer cotidiano, né, disfarçado de senso comum criminológico, né, dos operadores de uma situação absurda, né, que estourou no Brasil e que revela muito isso, né,
no caso da Mariana Ferrer e da audiência e todo o discurso, acho que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, eu quero ouvir. Então, a superação não é uma superação no sentido de ausência de internalização, né? Mas aí a gente teve no decorrer da história uma série de outras concepções que foram se consolidando, né? Então, de certa forma, muitas concepções de que o aumento de processo de criminalização feminina, né, também tinha a ver com a inserção das mulheres no mercado de trabalho e a ocupação das mulheres no espaço público, né, e esse empoderamento da mulher no espaço público explicaria também elas cometerem mais crimes. Essa teoria, de um lado, né, que é a teoria da emancipação feminina, né, como algumas autoras foram tentando aglutinar, né, essas leituras, de um lado, claro, que não cai naquele vetor biologizante, mas também recai em uma série de problemas, né, como se fosse um processo de masculinização das mulheres ao ocuparem espaços públicos, e especialmente ao massificarem o seu local de trabalho, né, para além do espaço doméstico. Então, das mulheres estarem mais massivamente nos trabalhos produtivos. E aí também, paralelamente, também chama, né, de tratamento diferenciado às mulheres no sistema de justiça criminal. Sobre isso, acho que a gente tem que olhar com muita cautela, né? Eu acho que a minha tentativa aqui agora de explicar um pouco mais esse fenômeno vai trazer algumas questões importantes para que seria essa postura, né, do judiciário com relação às mulheres. Eu acho que um elemento que é muito importante de ser colocado é que, seja em qual lugar as mulheres estiverem, né, então aquela máxima de que o sistema penal ele é androcêntrico, significa que seja em qual posição, eu tenho mais um pouquinho, né, Ana? Eu posso ficar mais um pouquinho, né? Tá. A ideia de sistema penal como um sistema penal androcêntrico passa, então, por percebermos que em qual posição, né, seja na condição de vítima, né, e aí na condição de vítima a mulher, no caso da Mariana Ferrer, né, novamente, tantos outros cotidianos, né, a mulher, e aí temos aí uma pesquisa da Vera Andrade, que foi super importante, né, no final dos anos 90, que ela vai demonstrar, né, analisando processos em Florianópolis de violência sexual, em especial, o quanto que a mulher também tem que disputar esse lugar de vítima, né? Então, a ideia de mulher honesta e mulher não honesta, né? Os argumentos, né, históricos de legítima defesa da honra e tantas outras questões que permeiam, né, o sexismo que nutre, né, a atuação dos operadores do direito na justiça criminal, também revelam que em qualquer posição que as mulheres estiverem, há julgamentos permeados por misoginia, né? Seja na condição de vítima, né, ou, né, na disputa por esse lugar, né, de poder ser vítima, e todos os processos de culpabilização, revitimização que as mulheres enfrentam, seja na condição de familiar de pessoas em situação de prisão, seja na condição de mulher em situação de prisão, né? E no caso das mulheres em situação de prisão, isso passa por uma série de questões, aqui eu não vou me alongar, a gente pode conversar um pouco sobre isso no debate, né? Mas desde questões, né, de infraestrutura mesmo, o fato de serem minoria no sistema, né, serem invisibilizadas, e aí a gente tem uma série de dados, né, que vão demonstrar essas condições, mas também no trato, primeiro, né, na própria definição da sua responsabilidade criminal, então no trato do judiciário para com as mulheres, e a gente tem alguns estudos que foram demonstrando isso, né?
quando havia uma situação que, de certa forma, a conduta típica, ela tinha uma determinante moral desse lugar feminino. Então, por exemplo, a mulher furtou e o enquadramento é de um crime famélico, porque ela furtou para alimentar suas crias, né? Exatamente, geralmente a atitude de sensibilidade, né, para com o caso de enquadramento e tudo mais, com penas menos rigorosas, né? De outro lado, quando essas mulheres ocupam espaços que seriam aqueles que não podem ser os femininos, em regra, essas mulheres têm penalidades ainda mais rigorosas. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque não dá tempo, mas no artigo, depois eu posso enviar, acho que eu também na tese, tem algumas demonstrações, por exemplo, né, de regime inicial, né, quando a gente olha as porcentagens de qual foi a pena concreta, né, atribuída às mulheres, em qual regime inicial elas estão, uma demonstração de que elas poderiam estar em regime mais brando, mas o judiciário prefere o regime mais rigoroso, né? E uma série de outras demonstrações que apontam esse sexismo, essa, né, diferenciação por parte do judiciário na própria definição, né, da pena. E isso sem falar na própria execução penal, que aí seria um outro debate, que agora eu não vou me alongar, que é como que a execução penal para a mulher tem características próprias, né? As mulheres cumprem a pena e no conteúdo dela, o que está mais em jogo é a culpabilização constante por ter rompido com o seu lugar de mulher, né? Então, a culpabilização por não estar cuidando dos seus filhos, né? Por estar naquele lugar ao invés de garantir o bem-estar da família e uma série de outras questões. Mas eu vou focar no debate das drogas. E aí eu vou tentar ser mais direta. Vamos lá. Acho que a primeira coisa. Bom, primeiro entendemos, né, que houve um aumento de prisão de mulheres. Agora, por que há essa desproporção e por que a maioria das prisões de mulheres é por tráfico? O primeiro aspecto é entendermos o impacto da guerra às drogas no encarceramento em massa de forma geral, que reflete absurdamente no caso das mulheres, né? Eu não vou me alongar aqui, também espero que a gente possa debater melhor, mas imagino que vocês já tenham essa reflexão amadurecida entre vocês. É muito importante que a gente entenda, né, a guerra às drogas como uma guerra guerra que aparentemente se coloca contra uma mercadoria, né? Uma mercadoria que é de circulação desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade, e que circula com uma livre intenção por parte de quem vende e de quem consome, né? Nesse sentido de que não há coação entre as partes para o uso, né, dessa droga, dessa mercadoria. Então, a guerra às drogas gira em torno da proibição de determinadas mercadorias que são consideradas drogas. De maneira muito sintética, é importante que a gente coloque, desde a cultura da economia política da pena, a guerra às drogas, ela cumpre um papel muito importante nessa etapa de acumulação do capital, né? Então, nesse momento de financiarização do capital e de próprios elementos cíclicos, né, de crise, garantir condições para a melhor circulação dessa mercadoria é uma tarefa do capital. E a guerra às drogas cumpre um papel muito importante de garantia de circulação dessa mercadoria. E aí isso é muito importante, né, para a gente entender por que ela garante a eficiência desse processo de circulação dessa mercadoria, né? Então, é preciso que a gente entenda a guerra às drogas desde esse sentido econômico, estrutural e também político, né? Do quanto que
de um lado, se garante a melhor eficiência para a circulação dessa mercadoria, e aí vem uma série de questões, né, sobre oferta e demanda, sobre superações de crises na própria venda dessa mercadoria, na própria possibilidade de superexploração da força de trabalho para ser mais lucrativa essa venda de mercadoria, a própria ausência de tributação, a própria ausência de produtividade, uma série de elementos que permitem que seja muito eficiente a circulação dessa mercadoria, né? Então a gente tem que entender que há um elemento econômico central, né? Tanto que quando a gente fala da indústria do controle do crime, estamos falando de uma indústria mesmo, não é só um termo de analogia, né? E no processo de guerra às drogas, como ele se dá, e vocês sabem muito bem disso, né? Pela base da pirâmide, não pelo topo da pirâmide, né? A criminalização se dá na base, nos trabalhadores do tráfico que ela incide, ela também permite maior proteção, né, daqueles que de fato garantem, né, a circulação massiva de narcodólares no mundo, né? Então, estamos falando também de concentração de capital, né? Então, todos esses processos são muito importantes da gente entender qual é o significado estrutural da guerra às drogas, né? E tem uma dimensão política, que é claro, que é a criação de bodes expiatórios, que é um mecanismo, né? E aí usando, parafraseando, né, a Michelle Alexander, que de fato, pensando na realidade de lá e de cá, isso é muito concreto, de uma nova etapa da segregação racial e da segregação social, por consequência, né? Então, também é um mecanismo muito importante dessa nova etapa de controle da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem uma dimensão econômica e uma dimensão política que precisa ser compreendida. A gente pode depois conversar mais sobre a história da guerra às drogas, onde começa, como que os discursos se construíram, mas agora não vou entrar nisso, senão a gente, né, não consegue debater, que é mais importante. E aí, dentro disso, né, de pensar, então, o significado da guerra às drogas, dentro dessa indústria, então, por que as mulheres estão sendo mais selecionadas, né, de maneira tão desproporcional? Como a gente compreende? E aí vem uma outra dimensão, que se eu pudesse, eu ficava 3 horas aqui falando, que é pensarmos esse lugar dessas mulheres que são selecionadas, né? A gente pode dizer que a maioria das mulheres que são presas por tráfico, 68% delas são mulheres negras, e a grande parte delas são mulheres que combinavam, né, outros empregos informais, profundamente precários, né, o que as autoras do Manifesto do Feminismo para os 99% vão escrever, né, que é então, no momento de precarização das relações de trabalho, no momento de precarização das vidas e mercantilização de todas as dimensões da vida, uma parcela significativa da classe trabalhadora precisa se dividir entre meta-empregos, né? Empregos precários e informais, para garantir a própria sobrevivência. Muitas dessas mulheres são chefas de família, né? São famílias monoparentais, que é, na verdade, a grande característica da família brasileira, né? E tem, muitas vezes, não estou generalizando, e aqui vou falar um pouco mais sobre isso. Tem muitas vezes, né? Vamos dizer assim, na maioria das vezes, no envolvimento com o tráfico de drogas, uma opção de trabalho, quase sempre combinada com outras. E este trabalho é um trabalho que é muito interessante para essas mulheres, justamente porque é um trabalho que pode ser combinado com o trabalho de cuidado doméstico, de cuidados familiares, crianças, idosos, pessoas com deficiência, que estejam sob a única responsabilidade dessas mulheres, e do cuidado do trabalho doméstico em geral, né? Muitas vezes essas mulheres podem
dobrar, né, empacotar a droga enquanto cuidam de seus filhos, né? Elas conseguem ter flexibilidade para fazer essa atividade e outras, né? E vender Avon, né? Ser ambulante e trabalhar no bar à noite, né? Então há a possibilidade de combinação de tarefas, seja do trabalho produtivo e reprodutivo, né? Então, esse é o perfil dessas mulheres, né? Esse é a maioria dos perfis dessas mulheres. E quando a gente olha os dados, eu não vou ficar aqui pegando meus dados para não tomar o tempo, mas quando a gente olha os dados, eles revelam isso, né? Essas mulheres quase sempre não são reincidentes, são primárias, quase sempre 80% dos casos sem porte de armas, quase sempre sem associação, né? Então, estão de fato na base, né, do tráfico. O que não quer dizer que não existam mulheres, e cada vez mais mulheres, que ocupam lugares centrais de gerência, né, de serem próprias donas, né, das bocas, o que tem relação também com vínculos familiares, né? E aí a gente tem exemplos, por exemplo, de situações que filhos, maridos, né, tinham nessa a principal, na verdade, muitas vezes era a principal fonte de renda da família, né, e com a prisão dessas pessoas, essas mulheres assumem, há essa dimensão também, o que não é para ser romantizado, né, elas não fazem isso por amor, muitas vezes por necessidades concretas, reais, né, e há mulheres que aprovam, né, e a gente tem alguns estudos, depois eu posso colocar aqui, de estudos sobre essas mulheres que ocupam lugares muito centrais no tráfico, né? E quase sempre, para elas chegarem ali, elas precisaram passar por uma série de humilhações, e aí tem uma divisão sexual do trabalho dentro do tráfico, né? E precisam humilhar outras mulheres, né? Então a gente vivencia, para sintetizar, né, um processo que explica o envolvimento das mulheres no tráfico como um reflexo concreto do processo de pauperização feminina e negra, especialmente nessa etapa, né, nessa quadra histórica neoliberal. De outro lado, a gente também tem, dentro do tráfico, uma divisão sexual interna, né? As mulheres ficam muito mais nos espaços de circulação da droga, até porque elas ainda não têm um estereótipo tão firmado, né? Por serem mulheres. E esse lugar de circulação é um lugar que coincide com esse lugar do filtro policial, né? O que também explica bastante o porquê que elas são mais encarceradas, né? Então existe uma divisão sexual do trabalho que explica esse lugar de trabalhadoras do tráfico e uma divisão sexual do trabalho do próprio processo de trabalho que explica esses lugares mais vulneráveis dessas mulheres. O que não quer dizer que não há pluralidade, que não há mulheres que ocupem diferentes lugares, né, dentro do tráfico. Mas essa não é a regra, né? Essa não é a massa das mulheres, né? Tem um elemento geracional também, né? Grande parte dessas mulheres jovens, ainda que nos últimos dados do INFOPEM também seja revelado que uma grande incidência também se dá nas mulheres entre 35 a 45 anos. A maioria são mais jovens, né? Mas existe aí um significativo aumento, né, das mulheres entre 35 e 45 anos. O que também pode ser compreendido por esse lugar no mundo do trabalho que as mulheres muitas vezes se percebem nas entradas e saídas, né, do mundo do trabalho ou do trabalho dito, né, reconhecido como trabalho, né, trabalho que não é esse não remunerado, não assalariado da dimensão reprodutiva, que muitas vezes elas entram e saem, até quando a gente olha os dados do PNAD, né, a gente observa que, inclusive, as contribuições das mulheres para a aposentadoria são menores, porque há um fluxo, né, de entrada e saída muito maior das mulheres, justamente porque elas precisam combinar, né, muitas vezes maternidade, tarefas outras de cuidado e tudo mais. Bom,
Então, eu acho que eu já cheguei ali no limite do meu tempo, mas acho que com essa fala, ainda que ela tenha sido um pouco genérica, ela traz alguns elementos, né? E aí tem um último ponto, que é pensar na lei de drogas, né? Colocar um pacote da lei de drogas, e eu acho que é importante fazer algumas considerações. Primeiro, né, então entender como essa lei de drogas de 2006, ela cumpre um papel dentro da guerra às drogas, né, no Brasil. Então, vocês devem saber muito bem que a lei de drogas de 2006, quando ela foi promulgada, havia uma certa euforia de que ela romperia com um padrão, né, das leis de tóxico anteriores, porque não seria uma lei antidrogas, né, e aí ela prevê uma política pública de drogas, mas, de outro lado, uma lei completamente contraditória, né? Que despenaliza, mas não descriminaliza o usuário, de um lado, e de outro, que recrudesce absurdamente as punições para o tráfico. Né? E mais do que isso, que eu acho que é o mais importante de fechar aqui, é o quanto que essa lei de drogas deixa brechas. Acho que vocês já devem saber isso, assim, não sei se não né? Mas é público e notório, isso que todo mundo fala, né? Ah, o juiz escolhe se ele quer enquadrar como traficante ou como usuário, né? E a gente vê, às vezes, uma pessoa branca com quilos e quilos e helicópteros de drogas e que não é enquadrada como traficante em comparação com uma pessoa negra de um determinado bairro com poucos gramas é enquadrado como traficante, tal. E isso tem a ver com a própria lei de drogas também, né? Essa combinação de uma lei de drogas que deixa uma abertura com as previsões, né? Então, genericamente aqui, para ser bem breve, as previsões do artigo 28 e do artigo 33 da Lei de Drogas são previsões muito genéricas e que, na verdade, você pode ter a mesma conduta que pode ser enquadrada como tráfico ou como uso próprio, né? E o que vai definir se é tráfico ou uso próprio é a finalidade comercial, né? O primeiro filtro é o filtro policial. Inclusive, muitas vezes, as únicas testemunhas são os próprios policiais, né? E o segundo filtro vem do Ministério Público, depois vem do próprio juiz. E nesses filtros, a gente sabe que quantidade seria um critério, além de condições, lugar onde estava, condições pretéritas, personalidade e aquela série de elementos completamente subjetivos que vão fazer com que o juiz defina, num caso concreto, se a finalidade era comercial ou não, né? E a quantidade é um critério vago, né? Então, a gente não tem uma quantidade definida em lei. Então, todos esses elementos completamente subjetivos garantem, né, uma arbitrariedade profunda, né, por parte do judiciário, o que faz com que se explique, né, que naquela lógica, né, da nossa nova segregação racial, se faça um uso, né, completamente racista, sexista, a partir dessa lei que nos dá brechas, né? E desse modo a gente tem, de fato, um processo de criminalização brutal das pessoas mais pauperizadas, que vivem em regiões periféricas, de maioria negras, né? E isso também se explica para afetarmos o encarceramento de mulheres, né? Mas aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre a lei, sobre essas ambiguidades dessa lei depois, né, no debate. Era isso, assim, acho que vou passar aí para o Ícaro, para a Ana, para a gente começar a conversar. Carla, muito obrigado pela exposição, foi bem denso, né? Acho que deu para entender bastante assim, o quadro geral. E agora o pessoal falar, né? Inscrições a gente já tinha até aberto aqui do lado. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Lembrando que não precisa ser só pergunta, né? A gente pode falar o que a gente acha também, nossas impressões e tudo mais.
32 pessoas, ninguém acha nada, gente? Eu quero falar. Por favor. Oi, tá dando pra me ouvir? Acho que vou colocar o fone pra ficar melhor, porque tá tendo obra aqui. Então, Eu ia falar que amei a exposição, Carla. Você não me conhece, mas eu te conheço porque eu fiz o curso do Revisitar a Economia da Atena, da UFG, que inclusive foi incrível, inclusive tinha aquela parte de guerras drogas que foi sensacional. E tem duas coisas que eu quero falar. A primeira delas é que eu faço da ciência da graduação de encarceramento, né, daqui de Minas Gerais. E é uma das coisas que eu fico pensando, sabe? Porque na hora que a gente vai olhar os familiares de presos e tudo, a gente sempre repara, o meu filho está preso, o meu marido está preso. Normalmente são os maridos, né, que estão presos. E na frente mesmo, todas as vezes que eu chego na reunião ou que eu estou lá lendo as conversas no grupo, do WhatsApp, tudo, eu não vejo realmente familiares de mulheres presas. Não conheço nenhuma, para ser sincera, sabe? E eu fico pensando sobre essa questão de mobilização e de organização do coletivo de mulheres de familiares de mulheres que estão encarceradas, sabe? Então a gente vê que é um problema muito para além do cárcere de mulheres, sabe? Porque tem muitas mulheres que usam miolo de pão, né? Como absorvente. E a gente não tem uma mobilização assim só para isso. Então, a primeira questão que eu queria mencionar era isso, que eu fico muito encucada mesmo, sabe? E a segunda questão é que eu lembro do encontro que o Marco Aurélio, no caso o Ícaro, ele tinha falado se só bastava ser negro para ser encarcerado. E aí ele tinha falado umas coisas sobre isso, né? Ele até tinha contado um caso de que ele, por exemplo, não seria tipo, entre aspas, né, tipo de pessoa negra que seria encarcerada, mas ele lembra de uma situação que quando ele estava usando uma roupa que seria mais do tipo de pessoa que seria encarcerada, aconteceu um episódio racista com ele, que eu não lembro, não sei como foi. Mas, na hora que a gente vê uma exposição como a sua, que exemplifica o tanto que mulheres negras são encarceradas, aí eu penso que realmente só basta ser negro para ser encarcerado, sabe? Porque existem mulheres, sei lá, existem mulheres da academia, existem mulheres da favela, existem mulheres de todos os tipos, mulheres negras de todos os lugares que estão sendo encarceradas, mulheres negras, né, no caso. Então eu não acho que tenha um padrão específico mesmo dentro da negritude, sabe? Então era só esses dois pontos que eu queria comentar. Obrigada. Gabi? Primeiro eu queria agradecer a exposição, foi uma aula, né? Muita coisa, estou anotando aqui, de uma boa página, anotando as coisas. Eu queria fazer um comentário, pergunta, assim. Primeiro eu queria falar daquele livro, né? O Presos que Menstruam, que você foi falando, e eu lembrei muito das histórias, que o livro me marcou muito, do quanto que os relatos, né, que são relatos reais, perpassam sempre a tonalidade do tráfico, né? As mulheres, né, que são relatadas ali, elas eram ou companheiras do homem que fazia o tráfico e elas tinham que esconder a droga em casa, ou elas também tinham uma posição assim mais atuante, né? E eu fiquei pensando muito nessa imagem que a Carla falou da mulher que cuida da criança e está embalando a droga, né? E como que e aí que é meu comentário, que é como que o trabalho reprodutivo ele entra, e aí não tem a distinção do público e privado, né? Que fica tudo imbricado ali, porque a mulher está fazendo trabalho reprodutivo, mas ao mesmo tempo vira o tráfico de drogas. E eu queria perguntar exatamente sobre essa relação, né? Se existe uma separação, como ler essa companheira que, ao cuidar da casa, tem que esconder a droga, né? E aí ela já se enquadra em todo esse bojo do delito, né? Do crime de trabalho de drogas. Mas, ao mesmo tempo, ela estava realizando um trabalho reprodutivo, né? Que era o museu da casa, enfim. E também, você falou do positivismo criminológico, etc., do Lombroso,
E eu fiquei muito pensando na Federici, como que era uma caça às bruxas, né? Os estereótipos que colocavam para as mulheres, as desviantes, né? Que ia seduzir, mas era mal, etc. Como que isso é uma lógica de caçar bruxa, como que a gente tem hoje em dia essa lógica, né? Que não é uma coisa daquele tempo que a gente tem até nos casos, né? Do estupro, todos os casos de estupros, né? Essa perseguição da vítima ou essa questão de despersonificar a vítima é uma caça às bruxas, né? É uma tentação de destruição da psique da pessoa que sofreu um crime. E o quão problemático que é isso, que aí é outra pergunta que eu tenho uma questão muito séria, porque a gente fica muito reivindicando. A reivindicação é poder ser considerado vítima, não ter esse problema. Só que ao mesmo tempo tem o problema de parar aí, né, do movimento feminista ficar em volta. Então nós vamos nos unir porque nós somos potencialmente vítimas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Tem um texto que a gente leu semana passada, que o Jim Spade falava disso. É uma dificuldade, né, essa questão de construir a vítima, a gente tem que reivindicar isso. Mas, ao mesmo tempo, a construção da vítima pode cair num ramo traiçoeiro, né, mas que isso vai estar perdendo a potencialidade do movimento, reduzindo a posição de vítima, que aí entra o próprio Lombroso, positivismo criminológico também. E aí é isso, né, que eu tinha que falar. Obrigada de novo. Carla, você prefere responder a Gabi agora ou esperar mais algumas manifestações para poder falar? Como vocês preferirem. Se vocês acharem melhor. Acho que vamos esperar. Como parou aqui o Bruno, a gente depois dele volta para você, tá bom? Tá bom. Tá. Então agora sou eu. Eu só queria explicar um pouquinho que a Duda me mencionou, e aí eu queria só explicar o que eu quis dizer com isso, né? É porque a criminologia, pelo menos assim, umas visões que tem muito a ver com as pesquisas que são feitas no direito, que são amplamente contra o empirismo e mesmo assim muito soberbas, elas muitas vezes fazem uma crítica à criminalização contra o Estado. E aí tem uma crítica contra só o Estado, né? Como se o Estado não fosse um agente dentro da sociabilidade do capital. Essa crítica contra o Estado, ela reforça muito a sensibilidade e o desejo do Estado. E a partir disso, fica essa crítica de que, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito falta na criminologia crítica é: basta ser negro para ser criminalizado? O que eu quero dizer é o seguinte: se eu sou um corpo negro parado, eu não sou criminalizado, né? Pelo menos atualmente, o que acontece? Quais são os elementos que amarram ao meu corpo, a minha pele, para que eu seja criminalizado? E aí eu tenho duas situações. Ontem eu estava vendo uma aula sobre a Revolução Haitiana e eu fiquei chocado com uma coisa que eu achei tão interessante. O Haiti, depois da Revolução Haitiana, eles mataram todos os negros, ou os brancos, e os que ainda estavam lá fugiram. Então você tem no Haiti muitos mulatos e negros. E os mulatos começaram a ocupar as posições de propriedade de terra, de pessoas que tinham algumas posses. E aí tem um ditado popular que fala lá que negro é pobre e mulato é rico. Quer dizer, objetivamente os dois vão dizer assim, mas existem outros elementos sociais ali, de ordem do capital, que fazem com que estejam em posições diferentes na sociedade e que tenham a percepção da negritude diferente. O que eu quero dizer com isso? A questão do tráfico de drogas não é só uma questão de captura do Estado. Os negros não são os mais capturados no tráfico de drogas só porque são negros, mas porque o capitalismo brasileiro historicamente relegou aos negros a posição de paupérrimos, à margem do exército industrial de reserva. Aqueles que não conseguem, a não ser numa situação muito extrema, conseguir ganhos maiores.
E é essa crítica que eu quero fazer. E aí o Marx fala uma coisa que eu acho muito interessante: a distribuição determina a produção. A raça, ela determina o seu lugar no capitalismo. E eu acho que é isso que a criminologia precisa fazer. É uma crítica para além do Estado, mas para a sociabilidade do capital. Porque se a gente ficar achando que é só porque a polícia é racista, e ela é, né, eu não estou negando isso, mas tem a ver também com o lugar que o negro tem no capitalismo, né? Então eu acho que é nesse sentido que eu quero dizer, né? O fato de você ser negro já te torna mais provável de você ser periférico, já te torna mais provável de você não poder exercer certos trabalhos dentro do capitalismo. Então, é nesse sentido que eu tendo a fazer essa crítica, sabe? E, enfim, era isso. Muito obrigada, Camila, pela fala. Sempre muito bom te ouvir. É um prazer te ter aqui, enorme. E eu acho que você sabe disso, que eu não preciso nem me delongar com isso. Eu queria ressaltar 2 pontos da sua fala e do trechinho da sua tese que você leu. O primeiro é a questão da descomunização, né, da mulher na fila para levar drogas, por exemplo, da prisão por amor, a pessoa que está ali dentro. Eu achei isso fantástico e eu acho que é uma coisa que o movimento feminista está batendo muito hoje na década, né, de quantas mulheres são presas por esse afeto, como que isso é injusto, e colocando de novo a mulher nesse lugar de vítima, que a Gabi está falando, que parece que é um ciclo vicioso, né? A gente se coloca nesse lugar de vítima para demonstrar um lugar de vulnerabilidade, mas a gente não sai desse lugar de vítima para pensar uma emancipação, uma complexidade da situação. E a segunda coisa, e que eu acho que a gente esquece muito, é de ver o tráfico de drogas enquanto um ramo no mercado de trabalho. Eu acho que você expôs isso brilhantemente assim, na sua fala. E eu estava conversando com um amigo meu, marxista, e enfim, o pessoal conhece o Bruno Bicar, e eu lembro que quando a gente foi falar desses trabalhadores do tráfico, dos trabalhadores da prisão, do trabalho carcerário, o tanto que, teoricamente, existe uma dificuldade na teoria marxista de entender essas pessoas como trabalhadores, né? A gente ainda tem esse apego do trabalhador enquanto operário, e aí entra na teoria da reprodução social, que a Carlinha é expert, que vai falar dessas mulheres que desempenham um trabalho doméstico que serve para pré-condição da produção do capital. E eu achei que você expôs isso muito bem. E eu queria te perguntar, justamente relacionado a isso, da pré-condição ou de estar implicado nessa lógica da produção, se você, nessa complexificação da sua tese que você disse que está fazendo nesse artigo, se você repensou essa questão, se você continua junto com a Angela Davis, você coloca, você até cita ela, né, na sua tese, se você vê o trabalho doméstico como uma pré-condição ao trabalho produtivo, ou se acaba que ele também tá dentro disso, né? E eu acho que eu dialogo muito, quando eu falo isso, com o que a Gabi está falando, né? De como que as coisas estão sempre... que é difícil fazer uma separação, que essa separação pode ser meramente didática, mas não funciona para a gente pensar a totalidade do capital, né? E, por enquanto, é isso. Bruno Queiroz, depois a Carla. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Parabéns aí pela exposição. O que eu sempre vejo em algum noticiário, alguma coisa que pode acontecer perto de mim, é que sempre uma mulher que está envolvida no tráfico de drogas, ela é pega ou juntamente com o namorado, ou juntamente com o marido, ou juntamente com o companheiro. Muitas vezes alguma dessas companheiras é presa, e essa mulher, ela assume o papel dele, continuando o trabalho dele fora do presídio, e
E eu, particularmente, eu nunca vi uma mulher, por exemplo, ser presa sozinha. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, Carla, se na sua pesquisa, em algum momento, você conseguiu identificar que uma das causas das mulheres entrarem no tráfico seria por influência de um companheiro, um namorado, um marido, alguma coisa assim, ou você não constatou isso? Obrigado. E aí, já fala? Tá. Isso aí. Beleza. Bom, gente, várias questões, né? Muito importantes. Vou comentá-las, né? Sem qualquer pretensão de responder, mas para abordar mesmo com vocês, né? Eu vou pela ordem, assim, vou fazendo alguns comentários a partir das minhas anotações das falas de vocês. Então, primeiro, né? A fala da Maria Eduarda, super importante. Você coloca essa questão de não ver familiares das mulheres, né? E que quase sempre são mulheres familiares de homens que estão em movimento, né? Se articulando. Eu acho que são várias coisas, assim. Tem alguns estudos, mas especialmente no campo da antropologia, lá em São Paulo, que vem falando muito sobre os fluxos entre prisão, né, dentro e fora da prisão, olhando muito para os familiares, né? E um desses estudos, eu até posso, daqui a pouquinho, assim que eu terminar de falar, eu colo aqui, é um estudo que ela chama Mariana, e ela fez um estudo nas filas. E aí, várias coisas que ela foi percebendo nas filas de uma determinada cidade do interior de São Paulo, né? No caso de São Paulo, tem esse fenômeno de construções de prisões mais interiorizadas, né, que eles chamam de fundão. A maioria dos estados segue esse mesmo movimento, né? E muitas vezes esse acompanhamento dos familiares envolve um desgaste muito grande, né? Inclusive de viagem, né? E ela, no caso, a pesquisadora, se concentra muito em uma pensão que recebe essas mulheres familiares, né? E aí ela vai ficar nessa pensão junto com as mulheres e vai construindo a sua tese. E aí tem alguns elementos muito importantes aqui te ouvindo, né, que me peguei pensando. Primeiro, sobre essa coisa da mulher do preso, inclusive, né, se colocando como mulher de preso, né, enquanto uma identidade, e as mães de presos. E ela chega a uma constatação que eu acho muito interessante. Ela falou, olha, eu comecei a observar, tanto no meu processo de escrita da tese, como também no meu envolvimento militante com a causa. No caso, ela trabalha, atua junto com a Amparar, né, em São Paulo. E o que eu comecei a perceber é que as mães começaram a se organizar mais em movimentos de familiares de presos. E as mães não eram o grosso das mulheres que estavam nas filas. E ela começou a se debruçar sobre isso, né? As mães enquanto protagonistas políticas e as mulheres, né, esposas, companheiras, namoradas, enquanto essas que dão esse subsídio cotidiano, né? E para ela tem algumas determinantes, assim, né? A primeira, do quanto que exige-se uma força física mesmo para aguentar o tranco de acompanhar a vida de um ente querido numa prisão, né? É preciso que você tenha vigor físico, né? Para passar a noite no ônibus, para passar o dia cozinhando o jumbo, para poder ficar na fila para entregar, né? E que muitas vezes ela percebe essa separação de papéis entre essas mulheres
com as mães assumindo mais esse protagonismo político, né? As manifestações, da organização, da comunicação entre elas e tudo mais. Isso ficou muito visível também agora na pandemia, né? O quanto que eu não tenho dúvida, assim, venho falando isso há algum tempo, não tenho dúvida que o movimento de familiares de presos foi o setor mais ativo, mais dinâmico nessa nossa conjuntura de resistência às políticas genocidas do Bolsonaro, né? Eu não tenho dúvida que foi mais capaz de denunciar essa política, né? Desde a sua experiência concreta de resistir às múltiplas violações de direitos dos seus familiares que estão em situação de prisão. E aí eu só coloquei esse elemento porque eu achei muito interessante essa relação de mães e mulheres, né, e esposas e tal, para a gente pensar mesmo, até para você pensar aqui na realidade de Minas, né, no Desencarcera e tudo mais, se isso também se reflete por aqui. Mas isso que você coloca das mulheres ficarem desassistidas, aí depois a Gabi complementa, né, essa fala, é isso, né? Então, no fim das contas, é muito complexo, né? O que você falou, vai muito além, né, da prisão. E a gente pode dizer assim, de um lado, né, nós mulheres, voltamos nessa discussão do amor, né? Nós mulheres fomos ensinadas a ser responsável pela vida do outro, né? A garantir a vida do outro, a cuidar do outro. Né? É uma questão que a gente chama mesmo de ética do cuidado, né? Que não é a ética pública, né? Mas a ética do cuidado, ela é ensinada para as mulheres, predominantemente, né? E, de fato, isso se reflete, né? Quando a gente olha para essa realidade da maioria das pessoas na fila serem mulheres visitando seus homens, seja seus filhos, sejam seus maridos, namorados, né? A mulher que é presa, não é só dentro da prisão que ela sofre esse estigma, né, de não ter cumprido o seu papel de maternidade, de cuidado familiar, né, também é para fora, né, os seus companheiros, caso eles existam, né, não terão a mesma ética do cuidado que elas têm para com eles, se fosse o inverso. Muito raramente um homem, né, claro, e quase sempre, eu, por exemplo, lá em Jataí, né, onde eu trabalho, lá é o mesmo espaço, é a mesma unidade, né, ela é mista. Quando a gente tem um trabalho que realiza, que a gente vai nas filas, né, conversar com as pessoas da fila. Quando as suas visitas são suas mães, né, quase sempre, mas são poucas também, né. Então a mulher de fato ela fica desamparada e a explicação é essa, né? Mais do que tudo, né? Essa mulher descumpriu esse lugar, né? Então ela não recebe o cuidado que ela emana, né, em situações equivalentes, né? E justamente por elas não terem essa assistência familiar, isso significa uma falta de assistência material também, né? Então, quando a gente pensa nessa relação dos familiares de presos, a gente tem que pensar que tem aí uma dimensão de cultivo de vínculo, né? Então, meu familiar está preso por anos, eu só vou conseguir cultivar vínculo resistindo a todas as barreiras que o Estado colocará a mim, então eu vou resistir a todas as humilhações que eu vou viver, seja quando eu preparar uma comida e a pessoa, né, que fiscaliza destruir a comida que eu preparei com amor, seja por passar por revista vexatória, seja por outras tantas humilhações, elas enfrentam tudo isso num sentido, primeiro, de perpetuar vínculos, né? Então, há uma intencionalidade de que o vínculo não seja rompido, e aí elas enfrentam todas essas humilhações. De outro lado, tem também uma dimensão material, né? Estar preso custa muito caro, né? E não há condições materiais mesmo de sobrevivência, né? Então, a gente sabe muito bem disso. Você sabe mais do que eu, né, Maria Eduarda? Sabe um pouquinho mais da realidade mineira. O quanto que tem alimentação básica, muitas vezes
em condições desumanas, mas ela existe de algum modo, e apenas, né? Todas as outras previsões da Lei de Execução Penal, com relação a produtos de higiene, e aí entra a Gabi, né, Maria Eduarda, o próprio absorvente, né, e tantos elementos, você depende da mobilização familiar, a maioria das vezes, porque poucos são os que trabalham de maneira remunerada, né, dentro do presídio, e que tenham condições, né, de suprir materialmente as suas necessidades, ou das vendas internas, né? Claro que também existe uma dimensão mínima de solidariedade, especialmente entre mulheres nas prisões, mas também existe um mercado interno, né? Então, essa presença da família, ela tem uma dimensão afetiva, de permanência de vínculos, e ela tem uma dimensão material muito profunda, né? Então, a ausência dela significa uma desassistência, né? E é por isso que a gente presencia, em especial com as mulheres, situações muito drásticas, né? Como essa, que é, de fato, corriqueira, né? Da falta de absorventes. Isso não é algo episódico, né? De um caso que a gente viu. Isso é corriqueiro, né? Se a mulher não tem assistência e não tiver a solidariedade das outras mulheres, ela não terá, né? É objetivo assim. E aí, quase sempre, só existem essas políticas com assistencialismos, voluntarismos, né? Dia da mulher, aí vai o salão de beleza fazer maquiagem na mulher lá dentro, né? Levar alguma coisa, dia das mães. Mas, em regra, no cotidiano, né, especialmente quando não há uma assistente social na unidade, né, preocupada em garantir essa articulação de sociedade civil, prisão, né, para essa assistência material, isso não vai acontecer, né? Então, é de fato muito grave. O que Gabi colocou, né? Primeiro, assim, a questão da Federite, né? Com certeza, eu acho que até falei para Ana, né? Para começar além da Federite, eu acho que o livro Caças Bruxas, a gente pode pensar muitas questões. Eu tenho muita vontade, inclusive, de conversar mais sobre esse livro. Tem aí uma série de questões, por exemplo, do quanto, de certa forma, ela também romantiza esse lugar de empoderamento feminino na Idade Média, né? Acho que tem uma dimensão aí um tanto quanto delicada, mas de outro tem uma demonstração do que foi o processo contra-revolucionário com a fixação do capitalismo e o quanto que tem 3 pilares, né? A expropriação para o assalariamento, a expropriação de terras, né? Dos trabalhadores que foram expropriados das suas terras e dos seus meios de produção, né? Que foram compulsoriamente submetidos ao assalariamento, e aí vem a prisão como uma determinante essencial para a produção disso, pensando na realidade europeia, né? Tem a colonização, eu acho que a Federite faz isso muito bem, né, de mostrar quanto a colonização também foi determinante para esse próprio assalariamento, né, que pode ser mais rebaixado e mais lucrativo por conta, né, da colonização e do sequestro de pessoas da África para fins de escravização, e também a caça às bruxas, a caça às mulheres, né? A guerra às mulheres, né? E essa guerra às mulheres, de fato, demonstra, né, o quanto que é por meio desse movimento que a gente tem a fixação do espaço doméstico como não mais um espaço produtivo, como não mais um espaço valorizado, né? E o quanto que essa fixação do espaço doméstico, enquanto espaço de reprodução social desvalorizado e invisível, é determinante para a própria fixação do capitalismo, né? Eu penso que isso que você coloca, Gabi, de como é que a gente pensa caças bruxas hoje, eu acho essa uma chave muito importante que a Federite faz, tanto nesse livro como nas outras obras dela, que eu acho que tem que ser um alerta para a gente mesmo, né? Então, como é que a gente pensa esses processos de acumulação por despossessão
esses processos de acumulação primitiva duradouros, permanentes, né? E essa reinvenção da caça às bruxas a cada etapa de acumulação do capital. E eu não tenho dúvida, a gente pode pensar uma série de questões quando a gente olha para a criminalização das mulheres camponesas, a retirada, né, do território, quando a gente olha para uma série de outras dimensões dessa caça às bruxas, mas o encarceramento de mulheres negras, do tráfico, é uma dimensão, né, dessa nova etapa, né, de caça às bruxas. Então, pensarmos à luz, né, dessa noção da Federici, de que há um contínuo, né, nesse processo de acumulação por dispossessão, expropriação e apropriação de corpos, é muito importante, né? Eu acho que tem uma chave aí valiosíssima, né? Essa questão das vítimas é muito pertinente a sua fala, e aí depois a Ana também corrobora. Eu colocaria assim, para ser mais sintética, né? Tem um acúmulo já no movimento feminista, nas gerações aí dos anos 80 para cá, especialmente, né, mobilizando o que algumas vão chamar de campo jurídico feminista, né, então quanto que o movimento feminista se voltou, né, para essas demandas legislativas e tal, e o quanto que já foi possível de fazer balanços, né, desses processos. Do momento lá de lutas, né, nos anos 80, por políticas como delegacias especializadas e tudo mais, para que a gente chega hoje, houve aí um acúmulo dessa revisitação do conceito de vítima, né? Pelo que a gente fala, mulheres em situação de violência, né? Não se fala mais, né, no movimento feminista, né, a mulher vítima de violência, né? E geralmente, né, essa mudança discursiva, ela vem combinada com essa noção de que as mulheres vivem relações violentas, que são compreendidas estruturalmente, mas que impactam a sua vida de maneiras, muitas vezes, interpessoais, né? Mas essas mulheres nunca perdem seu poder de agência, né? Seja a agência individual, seja a agência coletiva, né? Seja no exercício das mulheres de buscarem romper individualmente uma situação de violência ao irem a uma unidade básica de saúde e pedirem socorro, ao irem a um centro de referência à mulher, ao irem a uma delegacia, né? Seja quando se mobilizam, quando se organizam, quando se articulam, né? Então, isso é muito perigoso, né? Eu acho que quando eu coloquei essa questão do disputa de um lugar de vítima, né? É muito nesse sentido de que o quanto, e aí vem um ponto, né? Eu vou tentar ser sucinta, mas acho que o ponto central qual é a grande armadilha, né, de uma defesa centralizada na construção de um campo jurídico feminista, quando a gente percebe que essas instituições, elas são necessariamente produtoras e reprodutoras de violência, de sexismo, né? Então, isso dessa disputa de um lugar de vítima tem a ver com os processos de revitimização, né? Que são promovidos, seja pelo racismo institucional, que permeia essas instituições, seja pelo caráter misógino da atuação de muitas delas, né? Então, se concentrar, né, numa expectativa, né, de que as reivindicações dentro de um campo jurídico feminista vai ser suficiente para um processo de humanização, de superação de relações de violência de gênero, é uma cilada, né, uma grande armadilha. Porque, de um jeito ou de outro, a gente tem aí uma série de acúmulos históricos, né, que nos demonstram isso já é possível, né, afirmar isso. Que nesse processo histórico a gente percebe o quanto que esses espaços são espaços de reprodução de violência mais do que tudo, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, no movimento feminista, no final dos anos 90, início dos anos 2000, havia uma indignação muito grande com o papel
que era cumprido pelo Juizado Especial Criminal, né? Tanto que a maior reivindicação das mulheres é que a violência doméstica não seria resolvida com cesta básica. E aí vem a Maria da Penha, retira, foi no artigo 41, a impossibilidade de aplicação de qualquer instituto da Lei 9.099, né? Hoje, eu, por exemplo, faço uma pesquisa lá em Japari, e a gente estuda processos do juizado especializado. Nessa pesquisa, o que a gente não concluiu a pesquisa, né, mas já tem aí um largo material, que eu posso afirmar aqui com muita segurança, que 95% dos casos são casos que para se resolverem, demoram 5, 7 anos. Quando são resolvidos, tem quase sempre, nos casos que envolvem ação penal pública condicionada à representação, a desistência por parte da mulher. Nos casos de ação penal pública incondicionada, muitas vezes chega no final, tem um corpo de delito, condena-se a 1 ano e pouco, suspende-se a pena, né? Nesse meio tempo desses 5 anos, não houve políticas especializadas para essas mulheres. As mulheres não tiveram atendimento contínuo com psicólogas, elas não tiveram alternativas econômicas, né, promovidas pelo Estado, né? E aí, a consequência, e muita gente que estuda, né, os efeitos da Lei Maria da Penha e tal, e como ela é usada pelo judiciário, é a demonstração que a banalização, ela continua com o juizado especial criminal ou com o juizado especializado, né? Porque o que a gente tem que observar é o quanto que, quando a gente foca, né, no sistema processual penal e no rigor, porque é isso, né, você deixou mais rigoroso, inclusive muitos desses homens ficaram presos preventivamente, depois tiveram suspensão condicional da pena, né, uma pena de 1 ano e pouco com suspensão condicional da pena. O que a gente percebe é que o foco, né, tem que ser, de fato, construção de políticas que deem condições subjetivas, sociais, materiais, para essas mulheres romperem com essas situações de violência, né? Então, de fato, esse debate da vítima, ele é um debate essencial, né? E aí pensarmos que, apesar, né, de entendermos o patriarcado enquanto estrutural, nós temos leituras materialistas, históricas e dialéticas, né? Isso significa que a gente percebe que a gente muda esse mundo, né, num processo constante. O que movimenta esse mundo é a luta de classes, né? Então a gente tem capacidade de agência, seja agência coletiva, seja agência individual, de alterar situações de dominação, de exploração, de alienação, né, e por aí vai. Acho que é muito importante mesmo. A questão do Ícaro. Bom, Ícaro, eu acho que você colocou um ponto essencial, né? Eu vou brevemente te responder da seguinte forma. Primeiro, acho que a gente tem que pensar de onde a gente parte para falar de racismo, né? Então, eu, por exemplo, acho muito perigoso e acho que o direito como um todo, ele mobiliza a noção de racismo, especialmente o direito penal, né? Desde uma perspectiva individual, né? De posturas e comportamentos individuais. Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender o racismo como relação social, né? A gente entende o racismo como relação social, e aí vem a categoria que agora está popularizada, né, do Silvio da Almeida, de racismo estrutural, mas se a gente compreender o racismo como relação social determinante, estruturante do capitalismo, especialmente do capitalismo dependente, do capitalismo periférico, a gente consegue superar esse seu incômodo, né, do basta ser negro, que também foi colocado pela Maria Eduarda, né? Eu acho que a questão ela é bem mais complexa do que isso, né? Porque é isso. Quando a gente pensa o racismo como relação social, a gente começa a entender muito mais, primeiro, o quanto que a construção histórica da ideia de raça foi determinante para a própria possibilidade de hegemonia global do capitalismo. Beleza. Essa construção, né, do racismo como relação social,
historicamente, cumpriu um papel muito importante de diferenciar sujeitos, né? E essa diferenciação, ela é muito interessante para muitas coisas, né? Para a sustentação desse sistema. Inclusive para melhor explorar, né? E acho que esse é o papel mais determinante, né? Da perpetuação, do aprofundamento do racismo no capitalismo, né? Para melhor explorar, para construir diferenciações entre sujeitos. Agora, tem uma dimensão de ponta que é esse racismo individual, né? Uma postura racista, uma atitude racista. Mas o que eu acho que é mais importante, especialmente pensando no sistema penal, é entender esse racismo estrutural e que se apresenta enquanto racismo institucional, né? Então, a discussão não é nem se um policial é racista ou não, né? Mas as instituições, justamente por essa condição estrutural, elas promovem racismo institucional. E é muito difícil falar de racismo institucional, né? Porque não é uma coisa que você aponta dedo, né? Como é que a gente identifica o racismo do sistema de saúde? Né? Não é porque o médico fulano de tal se comportou dessa forma. É olhar o sistema como um todo, perceber que as mulheres negras sofrem, têm que resistir a mais dor do que as mulheres brancas, né? Então, é um desafio muito grande. E eu acho que o problema maior da criminologia é justamente ter colocado a questão do racismo enquanto reflexo da seletividade, né? O sistema penal é racista porque tem mais pessoas negras presas, proporcionalmente à quantidade de pessoas negras no país, né? Proporcionalmente é muito maior. Isso aí é um efeito, né? Mas o mais importante é a gente entender o porquê que o sistema penal brasileiro ele é produtor de racismo, né? O que ele aprofunda, né? E aí a grande questão é essa, é o que o Michelle Alexander fala lá da realidade estadunidense. Eu não preciso mais agora falar que eu vou prender, torturar, matar porque é negro. Eu vou falar que é porque é bandido, né? Eu vou falar que é porque é traficante, né? Então, o indivíduo suspeito, e aqui na nossa realidade de mito da democracia racial, isso não é um fenômeno dos anos 90, né? É um fenômeno desde sempre, especialmente dos anos 30 em diante, né? E aqui no Brasil a gente tem essa particularidade, as nossas relações sociais racistas, elas são permeadas por uma particularidade, né? Que é o mito da democracia racial. Então aqui desde sempre não preciso dizer que é porque é negro, né? O indivíduo suspeito, ele é colocado nesses termos há muito tempo, né? E esse processo de transformar ex-escravos em criminosos, né, ele é constitutivo do nosso sistema penal. Então, acho que o desafio está exatamente aí, né? É justamente de compreendermos qual é a nossa noção do que é racismo, né? E se entendermos como relação social, a gente supera essas dicotomias, né? E aí, claro, é claro que uma pessoa negra que viva e tenha condições materiais, né? Que tenha ascendido socialmente, ela tem talvez menos chances do que aquela pessoa que está em determinado território, né? Que vivencia determinada cultura, né? Que tem uma experiência cultural própria. É claro, né? Isso vai ser permeado pelas mesmas partes. Então, acho que entender o racismo enquanto relação social é mais produtivo, né, pra gente. Eu tô falando demais, né? Não sei se me caiu aqui. Como é que tá? Qual que é a nossa... Tranquilo, Carla. Tá, eu vou falar só mais uma coisinha, então. Aí eu passo para você. Tá, a Ana agora, né? Bom, primeira questão do amor, acho que a gente já comentou um pouquinho, né? Não é por amor, essa questão dessas armadilhas todas. E aí vem a última questão. Vou focar já na polêmica, tá, Ana? A Ana colocou essa questão
do trabalho reprodutivo como pré-condição, né? E como a Angela Davis classifica isso, como eu também absorvi. Nessa nova versão eu continuo mantendo a Angela Davis lá, Ana. E aí eu vou tentar explicar. Assim, basicamente, acho que o tempo todo aqui, claro que, né, essas nossas falas, elas são muito limitadas, né? A gente não consegue traduzir todas as dimensões do que a gente, de onde a gente bebe, né? Mas esse debate todo sobre divisão sexual e racial do trabalho, para entender o tráfico, e aí, mais ainda, né, essa relação imbricada entre produção e reprodução social, me parece muito importante para a gente entender esse e tantos outros fenômenos, né? Então, quando eu coloquei que o maior encaixamento de mulheres refletia uma crise da reprodução social, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho de onde a gente está partindo, né? A Gabi, ela fez a referência à Federici, e aí eu comentei o quanto que a Federici nos ajuda muito a perceber as particularidades do patriarcado no capitalismo, né? Muitas autoras feministas vão discutir a noção de patriarcado, né? E para muitas correntes, inclusive correntes marxistas, o debate do patriarcado ainda se coloca como um sistema, como uma herança, né? Um sistema que se estende também nas relações sociais capitalistas. Tanto que há toda uma discussão sobre teorias que tem os sistemas duplos, né? Algumas, né? Por exemplo, as materialistas francesas vão falar em modo de produção patriarcal e modo de produção capitalista, né? Então tem uma série de discussões. Mas, de todo modo, eu acho que é importante que tanto Federici, com todas as diferenças, e essas autoras aqui que vão teorizar a reprodução social, que vão falar de uma teoria da reprodução social, elas vão colocar que, claro que o patriarcado existe antes do capitalismo, né? Mas o que a gente tem que entender é o patriarcado no capitalismo. E o patriarcado no capitalismo, ele se reinventa, né? E ele é constitutivo das próprias relações sociais capitalistas. Então, a gente só consegue entender o capitalismo compreendendo essa reinvenção do patriarcado, né? E essa reinvenção do patriarcado é justamente partindo dessa noção de que no capitalismo a gente precisa, em toda a sociedade, né? Em qualquer sociedade, a gente precisa garantir formas de reproduzir a vida, né? Tanto num sentido mais biológico, né, de gerar vidas, toda a sociedade precisa dessa dimensão de reprodução da vida, e também no sentido cotidiano, né, de permitir que essas vidas vivam, né, que elas sobrevivam, o que passa por alimentação, cuidados e tudo mais. Isso em qualquer sociedade, né, toda sociedade vai ter essa dimensão. A grande questão é como a dimensão da reprodução social é constituída no capitalismo, né? A gente poderia reproduzir vida de outras formas. Vamos pensar que no período da escravidão, você escravizava pessoas, né? Retirava, sequestrava de um país e enviava para o outro para garantir uma forma de reprodução da vida. Também estuprava as escravas como outra forma de reproduzir a vida, né? No capitalismo, a gente tem esse loco central da família como um espaço, né, de reprodução da vida. Muito importante, que não é o único, mas ele é central, né? Claro que isso também pode mercantilizar, mas a grande questão, né, no capitalismo é que esse locus de reprodução da vida que fica num âmbito invisível, ele é determinante para a própria produção de mercadorias. Então, a produção de vida e a produção de mercadorias, elas são necessariamente imbricadas. E muitas autoras vão tentar, há muito tempo, né, vão tentar desvelar o que seria essa relação entre produção de mercadoria e produção de vida. E aí tem um debate histórico que se esse trabalho, que é o que a gente chama do trabalho que permite a produção da mercadoria
que cumpre um papel único no capitalismo, que é a força de trabalho, né? A força de trabalho, para ela ser... A força de trabalho, ela é a única mercadoria que se autovaloriza, né? E para ela existir, é preciso que tenha um trabalho que produza força de trabalho, né? E esse trabalho está no âmbito da reprodução social. E aí a grande discussão é, esse trabalho que produz força de trabalho, ou seja, algumas, por um determinado período, discutiram muito se o que a gente chama aí de trabalho necessário e trabalho excedente, né? Então, o trabalho necessário, que é convertido em salário, ele teria dentro de si, englobado dentro de si, aquele outro trabalho que produziu a força de trabalho, né? E aí que o debate todo de feministas, né, durante os anos 60, 70, 80, era se esse trabalho que produz força de trabalho, que é o trabalho doméstico, e que é necessário, né? Então, o trabalhador só vai vender essa força de trabalho se ele for cuidado, alimentado, descansado e tudo mais, se esse trabalho, ele é um trabalho produtivo. E aí teve todo um debate, né, histórico, se produz valor, se não produz valor, né? E aí os debates mais ficam em torno disso. Quando a Angela Davis, aí eu chego para a questão da Ana, quando a Angela Davis fala em pré-condição, de certa forma, pode até ser que o termo não seja mais adequado. Mas o que ela está colocando ela até coloca assim, olha, acho que às vezes é um pouco improdutivo a gente ficar se digladiando entre nós. É produtivo, é improdutivo, é só a dimensão do trabalho, blá, 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 blá. O mais importante é entendermos que a extração de mais-valia tem um momento que a determina, né? É uma pré-condição. Sem esse trabalho de produzir a força de trabalho, não há extração de mais-valia, é uma pré-condição. Né? É muito nesse sentido que ela coloca que justamente é o ponto de mostrar essa imbricação inerente de duas dimensões que na aparência estão apartadas, né? Então ela meio que desiste da polêmica sobre teoria do valor do Marx e vai dizer, gente, o que é mais importante mesmo é entendermos que sem esse trabalho não há extração de mais valor, né? Então esse trabalho ele é pré-condição, ele é determinante, né? Ele é necessário. É um pouco nesse sentido, né, que a Angela Davis vai defender. E eu acho que é uma importante saída, assim, para não ficarmos apenas numa disputa de conceitos sobre teoria do valor, sabe? E mostrar que há uma relação inerente, né, entre essas duas dimensões. E eu acho que tudo isso tem a ver com o tráfico, né? Voltando, porque parece que a gente está falando das nuvens, né? Mas não é. Então, tanto que essa discussão toda sobre produção e reprodução social ela é importante. E aí, vejam, nós estamos falando de um momento de crise do neoliberalismo, né? O que a gente mais percebe nesse momento? A gente percebe a derrubada, né, de direitos sociais, a gente percebe a destruição de serviços públicos fundamentais, como educação, saúde, né? Então, o enfraquecimento da possibilidade de aposentadoria, né? A destruição do SUS, falando de Brasil, né? As reformas, né, trabalhistas, agora administrativa e por aí vai. Esse processo todo de destruição de direitos e tal, faz com que no neoliberalismo, não só pensando no Brasil, mas pensando no mundo, essa relação inerente de produção e reprodução social, ela ganha um momento de crise. Então, a gente está vivendo uma crise que ela é ecológica, que ela é sanitária, e ela é uma crise da reprodução social. Porque quando você destrói os mínimos suportes que o Estado dava para a reprodução social, você coloca uma carga para a reprodução social que ela é insustentável. Né? Então agora, mais do que nunca, a família tem uma responsabilidade. A pandemia deixou isso mais assustador ainda, né? Mas não só na pandemia, né? Nessa última quadra histórica,
o trabalho de reprodução social, ele atinge uma sobrecarga insustentável, né? Que não tem como ser compartilhada, socializada, né? Então, cada vez mais haverá uma demanda de trabalhos de reprodução social não remunerados ou muito mal remunerados, né? E essas pessoas, quase sempre, também são trabalhadoras do espaço produtivo, né? Do espaço reconhecido como trabalho. Então, a gente vive um descompasso, né? De um lado, é inerente, né? Então, por que se destrói mais? Porque precisa se lucrar mais, né? Precisa garantir melhores formas de exploração. Essas destruições de direitos sociais e essa destruição do público, ela tem a ver com mecanismos de reinvenção dos processos de exploração, né? E ela vai gerar uma demanda impossível de ser cumprida no espaço da reprodução social. E isso faz com que as vidas das pessoas, da maioria das pessoas, sejam cada vez mais precárias, cada vez mais insustentáveis. Então, o fenômeno, né, do envolvimento das mulheres no tráfico não pode ser compreendido sem esse horizonte, né? Eu acho que esse é o ponto. Então, a discussão lá que parecia uma discussão de nota de rodapé, né, que a Ana coloca e que eu desenvolvo aqui também, não é uma nota de rodapé, né? Então, entender essa imbricação é entender essa crise e é entender por que essas mulheres estão sendo mais aprisionadas, né? Então, essas coisas estão muito relacionadas, assim. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso, Ana. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Teremos, né? Muitas. Que mais? Aí, para fechar mesmo, o Bruno, né? Eu acho que, de certa forma, eu já respondi, Bruno, mas vou só reforçar mesmo. Primeiro, acho que é uma coisa que é muito importante de eu dizer, né? Eu, particularmente, não fiz um trabalho empírico em uma realidade concreta. E acho que é um alerta importante. É muito importante trabalhos empíricos sobre esses temas criminológicos todos, né? Então, eu, por exemplo, fui em fontes secundárias, né? Eu li muitos trabalhos empíricos. A gente tem trabalhos empíricos em Porto Alegre, trabalhos empíricos no Paraná, trabalhos empíricos em Brasília, no Distrito Federal. Então, a gente tem uma série de trabalhos empíricos que vão se debruçar sobre a realidade naquela unidade prisional ou naquelas unidades prisionais, na realidade das mulheres presas por tráfico. Eu me baseei nas fontes secundárias e também nos dados do Infopem, né? Então, que revelam características gerais desse processo de encarceramento de mulheres por tráfico, especificamente, né? Mas são leituras que não alcançam a totalidade, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas o que a gente pode perceber por esse conjunto de pesquisas empíricas e pelas demonstrações de dados é que, de fato, não é possível que se coloque, né, que as mulheres se envolvem no tráfico exclusivamente por causa dos seus maridos, né? Muitas vezes, acho que a Gabi colocou isso no centro, nós estamos falando do tráfico nas famílias, né? Então, o tráfico é uma tarefa dentro de uma vida familiar. Isso é muito nítido, né? E tem a ver com esses processos estruturais todos que a gente está fazendo, né? Então, muitas vezes, sim, envolve a família, envolve o filho, envolve o marido, né? E aí, muitas vezes, o filho, o marido é preso, a mulher assume, tem essa dimensão, né? Mas também tem uma dimensão, que eu acho que é importante também, que percebermos o quanto que essas mulheres também se colocam como trabalhadoras, muitas vezes, né, do tráfico. Então, a gente, nas pesquisas empíricas, são revelados o quanto elas entendiam isso como um ofício, né? Assim, eu era embaladora, eu recebia X, eu embalava, inclusive muitas delas entendendo que é importante criminalizar as drogas, né? Não, é importante, isso faz mal para a sociedade, isso faz mal para a saúde, um descompasso muito grande, inclusive, de quanto elas internalizam o discurso moralista, né, de criminalização de determinadas drogas. Mas que elas dissociavam. E elas entendiam aquilo como um ofício mesmo, né? Como um ofício.
Assim como eu poderia embalar outra coisa, estou embalando uma droga, né? Então tem essa dimensão também de entender as mulheres como trabalhadoras. Acho que é complicado a gente também só colocar que elas assumem o lugar de seus maridos, o lugar de seus filhos e fazem isso por essa vocação que aprenderam, né, a ter, de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, né? Eu acho que tem uma dimensão que é muito pragmática, que é preciso colocar arroz e feijão na minha mesa, preciso combinar a revistinha da Avon com a embalagem da droga, né? São questões e com o cuidado da minha mãe idosa e do meu filho pequeno, né? Então tem essa dimensão toda. Eu vou fazer o brigadeiro para vender e eu vou embalar a droga, né? Eu vou trabalhar de telemarketing ou de garçonete e também vou embalar a droga, né? Acho que entender também como um dos seus trabalhos precários. Poucas dessas mulheres, exceto essas que de fato vão galgando um espaço, né? A maioria dessas mulheres são trabalhadoras precárias em espaços lícitos e ilícitos, né? E para elas encaram a função do mesmo modo, né? Acho que isso é importante, Bruno. Não sei se eu te trouxe mais elementos. Né? Acho que é isso que a gente falou demais. Obrigado, cara. Eu acho que a gente já está um pouquinho, não bastante. A gente saiu do horário. Gabi, você pode fazer a sua fala, depois eu peço para a Carla fazer as considerações finais e a gente encerra. Pode ser? Pode, a minha fala é bem curtinha. Até pensei em escrever, eu vou falar rapidinho. Porque no último encontro a Carol Soares indicou pra gente a carta do Ni Una Menos, né? Que elas escrevem sobre criminalização e tal, e a carta é No em Nuestro Nombre, que é basicamente dizendo que não digam que a criminalização é em nosso nome, né? O movimento não reivindica isso.